Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos ao Conversa de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro entre os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Estou aqui na mesa hoje acompanhado de Paulo Henrique Martins. Fala, Paulo. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês aqui. Marco Aurélio Nogueira. Olá, Marco. Olá, bom dia a todos. Boa noite, boa tarde. E Elimar Nascimento. Fala, Elimar. Obrigado, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todos. Valeu, gente. Estamos aqui com dois convidados, um que já participou, o Elimar, e um novo integrante, Marco Aurélio, para a gente conversar, né, bater um papo aqui em torno de um texto que Elimar publicou na revista Será, no dia 7 de março, intitulado Mudar é Preciso. Diante desse título, a gente coloca aqui a pergunta para o nosso Conversa de Ateliê hoje. Mudar é preciso, mas como? Bom, eu vou fazer aqui um breve apanhado dos temas, né, do texto do Elimar, mas não vou expô-lo novamente. Quem tem interesse de conhecer, procure o artigo que você consegue encontrar. Mas vou tentar fazer aqui um breve apanhado dos temas, né? Segundo pesquisa recente do Datafolha, divulgada no dia 14 de fevereiro, o índice de aprovação do atual governo Lula desabou para 24%, batendo um recorde de desaprovação. Uma pesquisa do Instituto Ipsos e PEC, do dia 13 de março, aponta que 55% dos brasileiros desaprovam o governo. Apesar dessas margens de erro, né, eventuais distorções, não dá para negar a existência de problemas, né? Entre os vários desafios, a gente pode destacar aqui o nó na comunicação, que se manifestou de maneira particularmente aguda no imbróglio acerca da taxação do PIX. A gente está no ecossistema de informação, né, plural, infestado de falsas notícias e discursos inflamatórios, e a capacidade de comunicação do governo tem se mostrado muitas vezes faltante, né? No âmbito da política externa, a gente tem que mencionar a contestada reeleição do Maduro na Venezuela, que demandou uma posição firme do atual presidente, e, ao mesmo tempo, a gente também tem duas guerras em andamento, a eleição de Donald Trump, a reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos, e o Brasil, que se vê pressionado entre alianças comerciais com a América do Norte, a China, e também afetado diretamente pelas alterações nas cadeias de produção resultantes desses conflitos, né? Me refiro aos conflitos Ucrânia e Rússia e Israel-Palestina. Por fim, a economia, que é sempre um assunto delicado, tem se mostrado também um aspecto vulnerável do atual governo, né? De fato, houve crescimento macroeconômico indicado pelo PIB e uma queda do desemprego, além de um certo aumento de renda média dos trabalhadores. Todavia, a gente também testemunha a disparada de preços, inflação, com aumento de alguns bens de consumo notáveis, como o café, que não resultam somente da desvalorização do real em relação ao dólar, mas também dos problemas climáticos crescentes e recorrentes, né? Ajunta-se aqui também a tarefa difícil de implementar novas políticas de imposto de renda, que nunca ajudou nenhum governo a ser aprovado por ninguém, né? Diante disso tudo, a gente está aqui para conversar. Qual foi esse saldo dos últimos 2 anos? Como a gente avalia o momento atual? E, se parece ser evidente que uma mudança seria bem-vinda, a questão se recoloca. Mudar como? Para qual direção? Bom, é isso. A mesa está aberta. Quem quiser começar, fique à vontade. Bom, eu não sei se a primeira palavra não deveria ser do próprio Elimar. Não, a última. A última. Tá bom, aceito a proposição. E eu vou fazer uma observação inicial, mais assim para esquentar os motores, né? Porque eu não vou fazer uma intervenção super organizada e exaustiva. Mas eu acho que a pergunta do programa está muito bem formulada, porque querer mudar, digamos que é uma expectativa da sociedade brasileira, ou da política brasileira, para ser mais conciso, há muito tempo. E nós temos uma dificuldade crônica de avançar, de fazer mudanças. O que não significa que não tenhamos avançado, né? Os governos vão indo para frente, até pelo menos o pré-Bolsonaro, entregaram coisas, né? Fizeram a contenção da inflação e adotaram procedimentos fiscais que podem não ser os ideais, mas que avançaram em relação ao que se tinha antes. Então, isso por si só já cria um cenário complexo para pensar a questão da mudança. Quando eu penso em mudança, e eu só vou fazer inicialmente essa observação, eu não estou pensando
em mudança espontânea, como até certo ponto foram essas que nós assistimos nos últimos anos. Espontâneo de modo bem entendido, quer dizer, que não nasceram de um plano concatenado de transformação da sociedade. Foram acontecendo por iniciativas governamentais, mas que não estavam integradas num projeto bem estruturado. Eu não sei, aí precisaria fazer um exercício comparativo para o qual eu não sou competente. Eu não sei se em outros países que experimentaram processos reformadores fortes, houve um ajuste adequado entre isso que eu chamei aqui de mudanças espontâneas, não é bem a palavra, mas mudanças ocasionais, vamos dizer assim, e projeto de reforma. Nós nunca tivemos um projeto de reforma. E, do meu ponto de vista, continuamos a não tê-lo. E isso, em boa medida, para mim, explica as desventuras do governo Lula III, né? Porque ele emerge numa batalha contra a extrema-direita, da qual ele saiu vitorioso, mas não ele sozinho, né? Houve uma composição de forças ali que estavam todas preocupadas em conter a recondução do Bolsonaro à presidência, e isso prestou um enorme serviço para o país, né? Quer dizer, a contenção do bolsonarismo em 2022 encheu de novo o balão de oxigênio da sociedade. Só que fez isso sem uma mobilização social expressiva. Não houve uma grande mobilização, né? O que acho que teria que ser um ingrediente essencial para impulsionar os políticos, as lideranças, os intelectuais, a elaborarem um projeto de médio e longo prazo. Então, o governo venceu as eleições sem ter uma oferta ideal expressiva, né? A não ser generalidades do tipo vamos dar picanha para o povo, vamos salvar os pobres da desgraça, que são coisas bonitas e engraçadas, mas que, a rigor, não dizem nada do ponto de vista de mudança estrutural, né? Quer dizer, não houve nada de mudança estrutural sendo proposto pelo governo. Então, quando, numa curva da esquina, né, a inflação volta e algumas outras coisas recrudescem, é inevitável que se perca popularidade, porque o governo já não era fortíssimo. Ele venceu as eleições com 2% dos votos. Então, ele pisava em terreno lamacento, vamos dizer assim. Ele não tinha uma base sólida para se firmar e se impulsionar. Teve que entregar uma parte da gestão para o Centrão ou para o Congresso. Foi assediado bastante, continua sendo, pelo Supremo. O Supremo hoje é um ator político de primeiríssima grandeza no Brasil. E ele condiciona muitos dos desdobramentos. É um fator que pode ajudar a mudar, como pode ajudar a não mudar, né? Ele hoje é um ponto fora da curva, digamos assim, né? Por mais que possa cumprir, eventualmente, funções importantes e etc. Então, eu acho que o problema é esse. Eu vou passar a bola para o Paulo, para o Elimar, para o próprio Lucas. Eu acho que o problema é assim: falta apoio para uma reforma e faltam ideias para uma reforma. Se a gente for olhar a sociedade civil, nós que estamos nela, podemos ter várias ideias, mas isso não está aglutinado, articulado numa proposição. Eu não sei nem se hoje, nos tempos atuais, é possível fazer isso, né? Porque é difícil, a sociedade ficou muito heterogênea, os próprios intelectuais, que são forjadores de ideias, já não se entendem tanto quanto antes, ainda que convivam com gentileza e cortesia, e não tem ligações entre a sociedade civil e a política. A ligação é fraca, né? Eu fico me perguntando, os partidos que deveriam
ser os elos de ligação, não estão fazendo isso. Quer dizer, tem pouquíssimos. O único partido com P maiúsculo aí é o PT. E o PT vive dificuldades internas, brigas, correntes internas, coisa que não é um grande problema, desde que seja bem administrado. E fora isso, não tem mais nada. Os outros são pequenos nichos ou alguns grandes nichos que não têm preocupações programáticas, que são mais de natureza fisiológica, vamos dizer assim. Então, eu acho que o problema de mudar como está posto, para mim, sustentado por esses dois pilares. A falta de organização social, de mobilização, né? Falta de uma sociedade civil vigorosa e efervescente, e falta de uma ligação dela com o Estado, com o governo particularmente. Paro por aqui. Eu vou para falar porque eu queria retomar o texto do Alimar aqui, alguns pontos que eu acho emblemáticos da nossa discussão. Eu acho que o texto do Alimar coloca alguns pontos críticos, ele avança numa proposta de repensar o conservadorismo e as saídas do conservadorismo. Então, eu acho importante, a primeira coisa que ele dizer, que eu acho que é uma questão de responsabilidade intelectual e política nossa, de que o governo Lula nos impediu de estar hoje sob um regime ditatorial. Então, é muito fácil fazer a crítica ao governo e sem dar conta da complexidade do momento político e do que significou as últimas eleições presidenciais. Então, claro que isso, a parte dele coloca isso de uma forma, me parece uma postura ética do Alimar, para dizer, olha, fazer crítica, mas vamos considerar que não é para jogar o balde com a criança fora, simplesmente como se nada tivesse acontecido de importante. Aconteceram coisas importantes, estamos aí, bem ou mal, a própria universidade está aí hoje ainda, sobretudo a federal, graças ao governo Lula. Não? Se fosse o Bolsonaro, eu não sei se nós estaríamos mais, a Universidade Federal estaria, como está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. Dito isso, o Alimar trabalha alguns temas, 3 ou 4 temas que eu acho importantes. A questão da comunicação, que eu acho, nesse momento, uma das coisas que eu vou pedir para o Alimar depois falar, que há uma tentativa do governo de repensar a questão da comunicação, inclusive agora, do anúncio da taxação até R$5.000, da tributação, ou seja, da eliminação da tributação da população até R$5.000, me parece que está sendo muito bem organizada a comunicação. Eu vejo, inclusive, redes mais conservadoras, como a GGN, né? Você vê com falas assim, amistosas com relação... Também até os próprios bolsonaristas tentando já entrar nessa jogada, porque eu imagino que fica difícil para um pastor de uma igreja evangélica ser contra essa isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos e proteger que os dividendos não sejam taxados. Eu tenho a impressão que para alguns segmentos dos setores conservadores do Congresso Nacional, eu penso particularmente os pastores, deve ser um pouco difícil sustentar essa posição. Não para os banqueiros, não para o agronegócio, mas certamente para os evangélicos, eu acho que tem uma questão meio complexa em termos de decisões políticas. Então, o Alimar traz a questão da comunicação, que eu acho que é importante. A comunicação estava muito ruim. Tem outra coisa que o Alimar chama a atenção, a questão dos quadros. Tem bons quadros, ele chama a atenção do Haddad, do Camilo, da Marina, mas tem outros quadros que eram importantes, inclusive o Cristóvão Buarque, que, de certa forma, não tem sido prestigiado. Inclusive, Alimar pode explicar melhor essa história do Cristóvão depois, porque eu sei que já no primeiro governo Lula houve um conflito sobre a questão da gestão do Ministério da Educação. Não era tanta a proposta do Cristóvão com relação à educação, mas era a questão da gestão, parece que até financeira, do Ministério. Eu sei que houve alguns zunzuns com a saída do Cristóvão, e desde então, assim, de certa forma, o Cristóvão tem tido uma postura crítica, talvez porque ele tenha tido uma postura crítica com relação ao PT, e isso também, de certa forma, coloca aí essas arestas no melhor aproveitamento de uma consultoria, dos aconselhamentos do Cristóvão com relação às políticas sociais de educação. Tem a questão mais complexa do Alimar, aí, a partir daí, essa questão
da conjuntura política. E aí eu vejo que, onde eu digo que o Alimar vai fazer uma reflexão sobre o conservadorismo, primeira questão, nós temos um Congresso muito conservador, né? Até o jornal da CNN ontem dizia, olha, o Congresso Nacional, CNN, né? O Congresso Nacional é formado por homens brancos e ricos, não é? E, de fato, naturalmente, há uma resistência contra qualquer distribuição de renda com relação a esse tipo de político. Então, nós temos, além desses homens ricos, agronegócios, banqueiros e etc., nós temos esse populismo de direita, os pastores e as oligarquias regionais e locais, que são, de fato, conservadoras, e colocam um quadro interessantíssimo sobre a questão de como o Congresso Nacional conservador vai se virar com essa questão do debate sobre isenção de tributação para a população que ganha até 5 salários mínimos e, eventualmente, um pouco até 7 salários mínimos. Eu penso que nós temos um debate. Eu vejo que o PT e o Lula estão apostando que esse tipo de proposta, que não é, na verdade, segundo alguns, o próprio Bolsonaro já tinha sugerido, os bolsonaristas já tinham sugerido antes, e que se passa, vai dar uma grande discussão no Congresso Nacional, pode haver alguns rachas, pode haver, enfim, liberação de votos da direita conservadora para o centro, para apoiar uma chapa, uma aliança de centro-esquerda, que é uma proposta que o Alimar faz, inclusive citando Miguel Arraes, dizendo que é impossível no Brasil se pensar uma mudança política somente uma proposta de esquerda, que, na verdade, tem que ter de centro-esquerda. Aí me pergunta ao Alimar já se essa proposta da isenção de tributação não contribuiria para rachar um pouco o pacto oligárquico conservador dentro do Congresso Nacional, permitindo que haver um racha que favoreceria um pacto de centro-esquerda. E aí, em particular, eu vejo talvez o racha dentro do público evangélico, que, de certa forma, é um público pobre, que frequenta essas igrejas, e dificilmente vão sustentar a ideia de que é importante manter os ricos sem tributação e os pobres com tributação maior do que os ricos. Primeira questão que o Alimar coloca, que eu acho que é uma questão central. Outra questão central que eu acho que ele coloca que é importante, de fato, ele tem razão, o PT sempre teve uma política assistencialista, você dá Bolsa Família, você dá o auxílio para o gás, você dá isso e aquilo, mas, de fato, você não tem a leitura, o sindicalismo não tem uma leitura sobre as afetividades populares. Né? Muitas vezes as pessoas estão procurando uma igreja evangélica, não é só. Eles ganham a Bolsa Família e vão para a igreja evangélica. Por quê? Porque eles são tratados como irmãos. Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã. Aqui você tem um apoio, aqui tem uma comunidade de fiéis. Aqui a gente vai resolver o problema do alcoolismo de seu marido. Aqui a gente vai ser seu filho drogado. Aqui a gente vai procurar uma política de comunidade, de proteção social dentro da igreja. Algo que os islâmicos fazem no Oriente Médio. Eu vi no Egito, no Cairo, que toda a política de proteção social dentro da cidade não é feita pelo Estado, é feita pelas igrejas, ou seja, pelas mesquitas, né? Então, isso é coisa importante. De certa forma, essas igrejas estão ampliando essas ações de proteção social, em termos de saúde, de educação, de alimentação, etc, etc. Então, de certa forma, a política assistencialista do PT é uma política insensível a essa questão das afetividades, das subjetividades populares, como se der aumento salarial, ampliação do consumo, essas populações votassem no PT. Não votam, de jeito. Vão votar nos pastores que chamam de irmãos e irmãs e convidam para vir para a igreja, para sermos todos iguais dentro da igreja. Então, essa questão da crítica ao liberal assistencialismo me parece muito pertinente. Gostaria também de ouvir dele sua opinião sobre como ele vê a superação do assistencialismo por uma política mais promocional de subjetividades emergentes e democráticas nos movimentos conservadores. Eu penso que são essas duas questões que eu queria colocar. Obrigado, Lucas. Obrigado, Marco. Obrigado, Paulo. Parabéns pelas intervenções. Veja, quando o Lucas fala, né, mudar para onde, né, e mudar como, né, ele sinaliza primeiro o objetivo, né, quer dizer, para onde é que a gente quer ir.
né, que sociedade nós queremos no futuro e como caminhar até lá. Para fazer isso, com um pouco mais de consistência, a gente tem que ter claro onde a gente está, sabe, Lucas? Porque o caminho para um futuro desejado, ele supõe as oportunidades e os entraves do presente, né? O meu artigo eu tentei, sobretudo, chamar a atenção sobre esses entraves, né? Os entraves da pouca capacidade das esquerdas de se renovar, né? A capacidade de entender as mudanças, né, que o mundo tá sofrendo, e, a partir daí, propostas que realmente contemplem, né, essas mudanças que estão ocorrendo. Eu reconheço que eu digo algumas vezes que o mundo mudou, que nós temos outro tipo de informação, um número maior de evangélicos e tal, mas ele não tem o aprofundamento necessário. Nesse sentido, eu estou, inclusive, conversando com esse outro, com o Sérgio Buarque, para a gente escrever um artigo junto, né? O que mudou. Ou talvez cada um escreve o seu artigo, mas essa é preciso ter claro. O que mudou, né, do começo do século até hoje, nos últimos 25 anos no Brasil, e que a esquerda não atentou, a esquerda não compreendeu completamente. E a maioria de nós também não. Não estou dizendo com isso que eu compreendo, não. Eu sei que as mudanças são complexas, são muito rápidas, e nós todos temos dificuldade de perceber essa mudança. Mas eu queria pontuar pelo menos algumas questões, entendeu? Que o mundo mudou e que a esquerda talvez não tenha compreendido plenamente. Primeiro, a mudança dos evangélicos, né, no país. Não só o crescimento dos evangélicos, que isso é uma coisa já do século passado, mas veio a se consolidar neste século. Hoje nós temos cerca de 1/3 da população. Mas também as relações, né, que os evangélicos têm com a política e, em alguns casos, com o crime organizado, né? O Complexo de Israel, com o Peixão, é um exemplo muito claro disso, né? Peixão dizia muito claramente que o Comando Vermelho, o PCC, etc. e tal, eram ruins porque não sabia tratar da sua comunidade. Então ele tinha todo um conjunto de trabalhos que corresponde a uma substituição do Estado ausente, né? A ideia do Estado ausente, que é uma ideia antiga já, Pierre Salamal formulou da primeira vez com uma imagem tipicamente francesa, dizendo: o Brasil tem um Estado como um queijo suíço, né? E particularmente o Rio de Janeiro. O que é? Cheio de buracos, onde o Estado não está presente. Em alguns desses lugares, o crime organizado, os evangélicos, e às vezes os dois juntos, se articulam para gerir aquele espaço que o Estado não faz. No caso do Peixão, muito interessante, que ele dá uma série de assistência, de acolhimento à população, mas absolutamente intolerante com qualquer outra religião. Então, tem um componente autoritário muito forte. Mas essa relação, né, entre religião, política e crime organizado é uma coisa nova da maneira como ela se faz. É claro que religião e política sempre esteve relacionada, a Igreja Católica, inclusive nas suas fases mais tradicionais, sempre paparicava o poder para poder ter mais regalia, ter mais privilégio aqui no país, né? Mas hoje a forma como se faz essa relação ela é diferente. E é preciso entendê-la para poder penetrar em alguns espaços populares. O segundo é que mudou radicalmente o Congresso. Não é só o aumento dos conservadores, não é o fato apenas que os partidos tradicionais têm maioria, mas é o fato de que o Congresso ganhou uma força extraordinária, entendeu? Na questão orçamentária. Eu trabalhei no Congresso 2015 a 2017. O que eu escutava nesse período, inclusive, que é o período que a Dilma caiu? É que os congressistas diziam: nós não temos força nenhuma, o executivo é que faz tudo. Ou seja, tinha uma sensação dos parlamentares de que eles eram os inócuos. O que acontece em seguida? Acontece que o doutor Temer, mas sobretudo e em particular o inominável Jair, né, ele simplesmente abandonou o governo. Ele simplesmente deixou de governar. E aí criou um vazio que o Congresso aproveitou, né, dirigido pelo PP, que tornou-se depois seu secretário executivo, seu líder, e simplesmente passou a ter um poder sobre o orçamento, fazendo com quase que um semipresidencialismo orçamentário.
E essa é uma realidade completamente nova para o Lula. O Lula tinha um Congresso conservador e sabia como tratar um Congresso conservador, mas não sabe tratar com um Congresso conservador, né? E alguns, inclusive, de extrema-direita, com a presença forte da extrema-direita, tendo um poder grande sobre o orçamento. Vejo que na Câmara de Deputados o maior partido é o PL. O PL é o maior partido dentre todos eles, que é a extrema-direita. A terceira mudou a informação radicalmente, né? Os grandes jornais, as grandes televisões, que era o veículo que nós nos comunicávamos todos, deu lugar, em parte, veja bem, em parte, às mídias sociais, né? E a esquerda não sabe trabalhar com as mídias sociais, ou faz muito pouco. Um exemplo de exceção é o João Paulo no Recife, né? Mas, em geral, não sabe, né? São analógicos, como a gente brinca, gosta de dizer. Então, esse espaço da informação que foi quebrado, que foi mudado radicalmente, não foi ainda incorporado. O quarto, o crime organizado cresceu de maneira desmesurada nesse país nos últimos 25 anos. Desmesurado, entrando nas instituições, entrando na política, condicionando votos, etc. Veja bem, e esse é um elemento fundamental. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser governados amanhã pelo crime organizado. Um quinto elemento importantíssimo que a gente tem presença no mundo de hoje. Mudou o mundo do trabalho. A população brasileira hoje tem o smartphone e o Pix. Duas coisas relativamente inexistentes no final do século XX. Já existia o smartphone? Existia. A internet existia, mas a internet capengava. Em 1992, quando eu fiz meu pós-doc, eu continuei orientando uma menina aqui em Brasília, e para conversarmos usava um negócio chamado Bitnet. Eu tinha que ir na Ecole, o Paulo conhece bem, na Escola de Altos Estudos, eu tinha que marcar um horário, quarta-feira, meio-dia, para poder conversar com ela na internet. E é uma conversa truncada, absolutamente truncada. Ou seja, nessa época, algumas pessoas diziam assim que a internet não ia valer nada. Veja bem, ela se expandiu e tomou conta de tudo. E hoje o smartphone é um microcomputador que você usa na mão. E tem o Pix, que você negocia todas as coisas e faz seus pagamentos, etc, etc. Mudou o mundo do trabalho. E a mudança do mundo do trabalho se articula com o sexto ponto que eu quero chamar, que é a redução dos sindicatos. Veja, os sindicatos eram atores extremamente importantes até o final do século XX. Deixaram de ser hoje. Os sindicatos não têm a mesma força que tinha anteriormente. Perdeu adeptos, perdeu recursos financeiros, perdeu capacidade de mobilização. Então, mudou o mundo do trabalho, mudou a tecnologia, mudaram os sindicatos, ou seja, mudaram os autores, mudou a composição do nosso futuro. Veja, a mudança climática, que já existia desde os anos, quer dizer, já era percebida, né, desde os anos 80 para 90, a ficha das populações só foi cair agora. Para vocês terem uma ideia, lendo um livro recente de Bill Gates de como resolver a crise climática, ele confessa que ele só veio a entender que a crise climática era provocada fundamentalmente pelas atividades humanas em 2006. Veja bem, 18 anos depois da criação do IPCC. Ele confessa isso. Veja bem. E Bill Gates não é qualquer um, a gente sabe, né? O acesso à informação. Aí ele passou a conversar com especialistas para poder entender melhor. Isso criou uma visão do futuro muito diferente do que nós tínhamos na década de 90. Na década de 90, que é considerado algumas como a década da prosperidade, né, todos nós achávamos que ficaríamos ricos em seguida. E isso é substituído por uma visão distópica, né? Hoje em dia, os jovens, por exemplo, nos Estados Unidos, aumentaram o seu poder de consumo. Qual uma das motivações desse fato? O mundo vai acabar daqui a pouco, temos que aproveitar, né? Eu digo um artigo ou outro que eu publiquei, que meus colegas se dividem em dois grupos. Aqueles que dizem que o mundo vai acabar, talvez segunda-feira, e outros que se preparam para adiar o fim do mundo. Trabalham para isso, entendeu? Mas o que une eles, nas suas diferenças, é que ambos estão convencidos que o mundo vai acabar ainda neste século, né? Ora, isso é uma componente importantíssima, porque cria uma situação de depressão e ansiedade, sobretudo entre os jovens, extremamente importante, e que nós não tomamos em consideração isso, certo? Enfim, a juventude mudou com o mundo da tecnologia, com o mundo da informação, com o mundo do trabalho, com o mundo da visão do futuro. E esse conjunto de mudanças nós não conseguimos integrá-lo
para poder pensar o futuro, pensar a mudança da política e como construir um futuro melhor. Aí eu vou citar algumas coisinhas que eu acho importante que a gente poderia fazer. Mas antes disso, veja bem, eu não acho que o projeto nacional é um texto escrito, e o Marco Aurélio, inclusive, chamou a atenção disso. Eu, há uns 40 anos atrás, trabalhei muito com essa história de projeto futuro, fizemos vários seminários no Brasil, depois eu vim participar de um outro projeto, o Brasil que Queremos, depois o Brasil 2022. Eu sempre trabalhei com perspectiva, desde 1980, 80 e pouco. E eu, aos poucos, me convencendo que um projeto nacional, a gente sabe que ele existe quando acontece a seguinte situação. Agora não me digam como é que se cria isso. Pessoas diferentes, enfrentando problemas diferentes, adotam soluções com a mesma lógica, com o mesmo paradigma. Você entende? São pessoas completamente diferentes, os problemas são completamente diferentes, mas a lógica, entendeu, é uma só. Certo? Por exemplo, a lógica do mercado. Veja, a lógica do mercado, ele é, em si, um projeto. Veja o que o Trump está pretendendo fazer. Ele quer criar um Estado privatizado, um Estado empresarial voltado aos ricos brancos norte-americanos. E o neoliberalismo, hoje, ganhou o mundo. Qual é a maior escola de economia? Está em São Paulo e forma economistas neoliberais. Muito bons, muito bem preparados tecnicamente. Veja bem. Então, não sei como se faz o projeto, mas sei que, para sairmos dessa situação, a gente queria fazer algumas coisas. Primeiro é o seguinte, tem 5 questões que são fundamentais para o governo atacar. Isso chama-se prioridade. Quando você passa de 5, você começa a perder prioridade. Aí eu tenho 37 prioridades. Não tem. Ninguém tem 37 prioridades. Você tem 5, pode ter 3. Tem que caber numa mão e eu tenho que me lembrar toda hora quais são. Eu aprendi isso com o FHC. Ele fazia assim e dizia 1, 2, 3, 4 e 5. Veja bem. Então, primeiro, aí aqui eu vou fazer 10. Vou sair um pouco da minha coisa. Mas vou fazer 5, mas com 10 medidas. 5 é o seguinte, precisamos tornar o Estado eficiente, aquela entrega que o Marco citava. Tem que dar eficiência. Veja bem, a Lituânia, acho que é a Lituânia, se não me engano, entendeu? Digitalizou o Estado de tal maneira que quando uma criança nasce, não apenas ela é registrada automaticamente, como a família recebe ajuda à maternidade, entendeu? Na mesma hora na conta bancária dos pais. Não precisa ir numa sessão, não precisa preencher um formulário, não precisa fazer nada. Simplesmente a criança nasceu, está registrado o nascimento dele, está no censo, não precisa fazer censo, porque o censo é automático, entendeu? E imediatamente cai um dinheiro. Ninguém faz nada, a coisa está feita, entendeu? Então, o Estado eficiente tem que ter um Estado que entregue as coisas, porque as pessoas se sentem muito pressionadas, entendeu? Porque pagam imposto, pagam muito imposto e tem serviço ruim. Agora, o Estado eficiente, para criar, bate muitos interesses, inclusive interesses da oligarquia estatal do Estado brasileiro, formada, entendeu, por super salários, que estão, sobretudo, no judiciário, mas não só. Precisa resolver o problema da segurança. Se nós não resolvermos o problema da segurança, vão perder toda a eleição e vão perder da maneira mais estúpida do mundo, com pessoas dizendo que deve botar bandido no bandido bom é bandido morto, entendeu? Ou seja, vão ter uma política de segurança que serve apenas para matar, matar e matar. Claro que mata, sobretudo, o jovem, o pobre. O terceiro é a saúde, entendeu? As pessoas têm que ter um acolhimento de saúde, porque as pessoas estão ficando mais doentes, não apenas pela depressão, ansiedade com a distopia, mas também pelo aumento da idade. Né? Eu que estou chegando nessa idade chamada de idosos, né? Eu sei o percentual do meu orçamento hoje aplicado na saúde. É o triplo do que eu aplicava 30 anos atrás. E assim todo mundo. A gente precisa de muito acolhimento. O quarto é a educação. Ou seja, a gente errou até hoje, dando ênfase apenas no ensino universitário. Não existe ensino universitário generalizado de qualidade, entendeu? Com ensino fundamental ruim. São Paulo, por exemplo, pode se dar o luxo de ter escolinhas de lata. Por quê? Porque São Paulo recruta pessoas formadas no Brasil inteiro e os melhores talentos, por causa da força da economia. Mas o Brasil não é São Paulo.
entendeu? Nós não temos como recrutar os talentos assim. E mesmo fazendo isso, é imoral com a nossa própria população. E nós nunca fizemos isso. O FHC conseguiu avançar algumas coisas, ampliando o número de ingressos na escola. E qual era a tarefa do Lula em seguida? A qualidade desse ensino fundamental. O que ele fez? Universidade, Instituto Técnico. O Instituto Técnico é uma boa iniciativa, não tem nenhuma dúvida. Mas a amplião do ensino universitário, por que se fez em detrimento do ensino fundamental? Porque estudante de ensino superior vota, criança do ensino fundamental não vota, ou seja, o interesse puramente eleitoreiro e não nacional. Entendeu? Não tem projeto nacional quem faz isso. O ensino fundamental é que tem que mudar a qualidade. E quem é que atrapalha? Um dos elementos que atrapalham o ensino fundamental hoje, me desculpe, sindicatos de professores, que se movimentam para o seu salário. Mas eu nunca vi uma greve de professor para melhorar a qualidade da educação. Não conheço ainda. Se Marco ou Paulo conhece, me diga. E o último, é preciso ter um discurso de sonho, cara. O Marco Aurélio teve uma conversa extraordinária com Casarões, né? Eduardo Casarões, e ele chamou a atenção uma coisa que eu tinha percebido, mas não tinha formulado da maneira como ele fez. A direita, sobretudo a extrema-direita, tem um discurso universal. Pátria, família, Deus e liberdade. Liberdade na sua concepção, sem qualquer responsabilidade. E a esquerda? A esquerda está presa pelo identitarismo. É claro que o discurso identitário é um discurso legítimo. É claro que o discurso das mulheres negras é legítimo. Ninguém duvida, dos povos originários, menos ainda. Ninguém duvida disso. Mas não posso ter um discurso político, entendeu? Que se fraciona. Eu falo para A, falo para B, falo para C. Eu tenho um discurso que abarque A, B, C, D, N, todas as pessoas. Esse discurso da direita, com pátria, família, Deus e liberdade, faz isso. O nosso não faz. Porque nós não podemos fazer o discurso do socialismo. Ele morreu, ele foi derrotado. Entendeu? E nós não temos um discurso novo. Um discurso que levante sonho, porque sem sonhar, as pessoas não lutam, não vivem realmente. E paro por aqui, embora eu tivesse outras coisas para anotar, mas depois a gente pode falar a respeito. Eu queria puxar alguns pontos, né, que vocês trouxeram nessa primeira rodada. Primeiro, né, dessa necessidade, realmente, essa urgência de diagnosticar para prognosticar, né, se eu puder pegar um termo médico aí emprestado. Né? De fato, a gente precisa entender o que mudou para, de alguma forma, se orientar para o futuro, pensar o que vem depois, para onde vamos, etc. Uma preocupação que eu tenho com a conversa da mudança, especialmente no Brasil, é que há uma longuíssima tradição de mudança direcionada no Brasil. Né? A famosa modernização conservadora é um exemplo disso. Né? A ideia de que todo tipo de mudança social tem que ser dirigida e, via de regra, dirigida por algum tipo de concerto de elite. Né? A gente teve isso, por exemplo, lá no início do século XX com o governo Vargas, que era um concerto com um certo setor, um grupo de setores de intelectuais, ligados à Igreja Católica, principalmente, mas também outros intelectuais, com alguma simpatia, né, a uma veia autoritária. Né? Mas a mudança, nesse sentido, era uma mudança direcionada. Né? A própria mudança tão buscada após a proclamação da República também, uma mudança dirigida. Né? Então, eu acho que é um dilema aí também, um dilema de em que medida acompanhamos e conhecemos a mudança e em que medida a gente pode, não em que medida, mas em que lugar nos colocamos. Né? Em que lugar nos colocamos? O Marco Aurélio falou aí dos intelectuais, uma classe mais ou menos dividida, mas que se trata com certa polidez. Né? Mas, de certo modo, acho que isso recoloca, né, o problema do lugar dessa intelectualidade, especificamente das ciências sociais e humanas, porque Paulo fala muito disso, né, que havia, pelo menos ali em 88, na década de 80, 70, 80, né, mais 80, 90, uma inspiração das ciências sociais em particular de participar do projeto de reconstrução nacional, de redemocratização. Né? Em que medida a gente não está participando de novo de um processo de redemocratização, só que agora é uma redemocratização em que o governo autoritário não de fato se solidificou, né, mas ameaça se solidificar, ameaça aparecer. Né? Então há uma relação aí entre intelectualidade e democracia que vocês de alguma forma destacaram nas suas falas. Né? A última coisa que eu queria trazer, que eu acho que é fundamental nessas listas de prioridade que Elimar elencou, estou super de acordo com a questão da saúde, que é a área que eu trabalho, né? Porque isso, para mim,
diz respeito a um outro problema mais profundo, que é um problema de um pacto social, se é que alguma coisa assim existiu, né? O problema da Previdência coloca isso em muita evidência para a gente, né? Porque é um problema de um pacto entre gerações, que é um dos vínculos mais profundos de qualquer agrupamento social. E a gente vê isso em diversos países do mundo, até na América Latina, ruindo, né? É um processo de fragmentação e individualização da Previdência, um processo realmente de desfacelamento dos nossos sistemas de cuidado, né, entre nós. E isso é urgente. Eu acho que isso é um sintoma, mas também é um acelerador em potencial. Porque aí você, de fato, cria um mundo, né, em que, bom, ele está falando, 1/3 do orçamento dele vai para a saúde. Isso é verdade, né, não só para pessoas que estão em um processo mais de envelhecimento, mas para pessoas que estão em um processo de adoecimento, independente da idade, né? Isso coloca uma pressão não só muito grande nos nossos sistemas fiscais, econômicos, mas também em nós enquanto grupo social, enquanto agrupamento, nos nossos laços e relações. Coloca-se de novo a questão, o que nos une, né? O que a gente deve um ao outro, que é um problema um pouco mais profundo, mas eu acho que está candente aí nessa diferença de ideologias, né? A ideia da liberdade sem responsabilidade, né? O que a gente deve um ao outro? Eu achei tudo muito bom. Todas as intervenções aqui, em boa medida, convergem para um mesmo ponto, né? Que é o ponto no qual nós estamos aprisionados há um certo tempo e do qual nós ainda não conseguimos sair, digamos assim, ou pelo menos vislumbrar as portas de saída desse ponto, que é um ponto meio, que eu chamaria assim, meio paralisante, né? Claro que nós não conseguiremos jamais paralisar a roda da história. Ela vai avançando e nós vamos tentando, de algum modo, administrá-la, nos inserirmos nela, acompanhá-la, mas a vida não fica parada. E o Elimar foi muito sugestivo quando destacou algumas das grandes mudanças dessas primeiras décadas do século XXI. Elas realmente foram imponentes, algumas silenciosas, que nós só percebemos depois que aconteceram, como é o caso da internet, né, e das redes, e outras ruidosas, como foi o caso da desindustrialização ou das novas plataformas de produção industrial, né, que foram ruidosas e destruíram a classe trabalhadora, vamos dizer assim. Se destruir foi um verbo muito forte, eu corrijo, que desorganizou por desorganizar. Mas não era tanto sobre isso que eu queria falar. Eu gostei também, tanto do que o Lucas falou agora, esse déficit, digamos assim, de autoacolhimento dos brasileiros se verem como parte de um mesmo povo, costurado por uma fantasia mais genérica, mas na qual cabem todos, ou deveriam caber todos, né, com as devidas diferenças, uma heterogeneidade inteligente e cooperativa, não polarizante, né, como os pontos que o Elimar destacou. E eu aí substituiria, na minha intervenção inicial, a palavra projeto, ou projeto nacional, por consensos mínimos. Sabe? Eu acho que nós, talvez, devamos evitar a grandiloquência do projeto nacional. Até porque ele sempre será a resultante de uma somatória de consensos básicos, né? Não tem um projeto nacional que seja elaborado em laboratórios de humanistas, cientistas políticos, etc., e superposto à sociedade, aos políticos, etc. Não existe isso. Quer dizer, o projeto, qualquer que seja o nome que a gente dê a isso, será sempre uma articulação de consensos mínimos. Agora, esses consensos mínimos, como é que eles são formulados? Eu acho que existem 2 caminhos básicos, ou talvez 3. Um deles é na esfera pública.
Uma esfera pública ativa facilita a formação de nódulos de consensos mínimos sobre esses pontos: educação, saúde, previdência, meio ambiente, etc. O outro caminho é da vitalidade dos grupos intelectuais, que também precisam chamar para eles essa missão. E nós, hoje, em termos de grupos intelectuais, eu não estou com isso querendo fazer nenhum tipo de crítica a quem quer que seja, sobretudo aos professores ativos. Eu sou aposentado, então, em princípio, ficaria fora disso. Mas os grupos intelectuais, eles estão muito voltados para si. Eles não têm e não é por culpa deles, não é porque o mundo ficou assim. O mundo forçou os diferentes grupos a uma espécie de introspecção. Eles se voltam para si, são produtivistas, os grupos intelectuais. Né? O que vale é eu produzir artigos em série, qualificadas, participar de congressos bem avaliados e assim por diante. Nada contra isso, muito pelo contrário. Acho que isso é fundamental. Mas deveria existir também um lado nos grupos intelectuais que representaria um mergulho na própria história, na sua sociedade, né? E uma atuação ali como intelectual público, turbinando o espaço público. E a outra parte da questão passa pelos políticos, né? Se os políticos não quiserem avançar em termos de consensos mínimos, eles não o farão. Não há quem os obrigue a isso, né? Então, a solução para esse último ponto seria qual? Seria uma renovação dos políticos, que pode ser feita por motu próprio ou pelo exercício do voto. Ou os políticos põem a mão na consciência e falam, porra, nós precisamos mudar, ou eles são simplesmente defenestrados do Congresso e substituídos por outros que a população elege. Aí a gente cai no que o Paulo Henrique mencionou na intervenção inicial dele, né? O eleitorado hoje não está organizado em sentido democrático, nem muito menos em sentido de obtenção de uma boa classe política, até porque o eleitorado não tem muita clareza, se é que nós temos, né, do que seja uma boa classe política, porque é essa que vem sendo oferecida desde o início do século XX, é mais ou menos a mesma, era até melhor antes, que você tinha elites mais ilustradas compondo a classe política. Hoje, a rigor, se a gente olha o Congresso, dá medo, né? Porque é de uma desqualificação brutal. Então, a gente pode chegar e falar assim, Elimar, será que se a gente mudar o sistema político, o sistema eleitoral, a gente não tem uma maior chance de qualificar a classe política? Eu não sei disso. Essa discussão rola há muito tempo no Brasil. Voto distrital, etc., né? Sistemas eleitorais diferentes, alemães, e não sei o quê. Eu não tenho clareza sobre isso e nem acho que a gente deva discutir isso aqui. Eu só estou lembrando porque pode ser um ponto de mudança, né? Se a gente reforma o sistema e faz com que ele seja mais responsivo, responda melhor à sociedade, e, ao mesmo tempo, a gente melhora a sociedade, educação, a gente pode ter um futuro um pouco menos opaco, vamos dizer assim, né? Agora, falar tudo isso é muito simples, e o problema continua. Nós temos condições hoje de avançar em termos da fixação de consensos básicos, consensos mínimos, que possam nos levar para um outro patamar civilizacional, digamos assim. Eu acho que essa é uma questão que me incomoda muito, porque eu fico olhando o cenário e vejo assim, o que a gente tem no curto prazo? O curto prazo é 2026, que já está posto na agenda. Já começou.
a disputa eleitoral. O que nós temos? Surgiu algum candidato progressista, vamos chamar assim, que possa abraçar o legado Lula e projetá-lo para frente, ao mesmo tempo que tampando as frestas bolsonaristas, cicatrizando, porque o bolsonarismo não é um todo orgânico. O bolsonarismo é uma junção de pessoas ressentidas, um monte de coisas assim, que podem perfeitamente migrar para outro lugar. Né? Ele não tem 50 milhões de seguidores. Né? Não é isso. O bolsonarismo é fracionado. E uma boa parte deles, suponho eu, pode ser atraída por um projeto que não seja petista, porque se for petista não atrairá, e que tenha poder de capturar o que há de petismo de boa qualidade. Petismo no sentido substantivo da palavra, um reformismo bem qualificado, vamos dizer assim. Então, me parece que um pouco do caminho passa por aí. Mas o que eu queria mesmo falar era que a ideia de projeto é uma composição de consensos mínimos. Nós não precisamos ter um céu desanuviado para seguirmos em frente. Nós podemos ter pequenas ilhas de entendimento, onde talvez seja mais fácil alcançar o entendimento, o diálogo, do que numa grande configuração nacional, que nesse momento me parece impossível de ser obtida. Dar continuidade aqui, eu acho que o Marcos coloca uma questão fundamental sobre essa ideia, digamos assim, a ideia de projeto aparentemente é eloquente, mas ela é frágil. Ela não dá conta da complexidade dos contratos, das demandas, né, e das proposições. Eu também acho, Lucas, que a ideia de o que é que nos une é uma ideia interessante, aparentemente é uma questão bem provocativa, mas ela exige se perguntar quem está fazendo essa proposta, o que nos une. Entende? Assim, se você pensar, os intelectuais que organizaram a nação no século XX, o Estado Nacional, o que os unia? A ideia do nacional. O nacional era uma grande ideia. O que é que une a corporação militar? O que é que nos une? A ideia desde a República de que eles são os protetores da nação. Né? Se pensar os evangélicos, o que é que eles nos une? A fé. A fé. Então, se você tem os indígenas, o que é que nos une? A manutenção dos territórios indígenas e originários. Então, pensa assim, que quando você vai abrindo essa caixinha preta aí do que é que nos une, nós temos vários lugares de enunciação da verdade sobre o que seja uma união. Penso que os intelectuais, e nós também temos outros viés, o que nos une é a problematização reflexiva da vida social, é a construção da sociedade, que é outro problema extremamente complexo, porque o que é sociedade é outro problema. Eu acho aí as ciências sociais, os intelectuais, que antes organizaram a nação, a partir da ideia de nacionalidade, hoje eu acho que a tendência, eu acho que é um avanço, é a ideia de repensar o que é que nos une a partir da questão da democracia. Uma problematização sobre a democracia me parece uma problematização mais interessante, na medida que traz essa questão do que o Marco veio falar, da questão do pluralismo, que ele Marco veio falou, a questão do pluralismo de vontade, do pluralismo de posições, do pluralismo de possibilidades, do pluralismo de futuros que podem ser construídos. Mas, de fato, o que me preocupa, em particular, a partir dessa questão de como eleger a democracia, de fato, como fator central que pode permitir colocar essa questão do que nos une, essa é uma questão muito forte, que não é consenso também no campo intelectual e governamental. E não é governamental. Quando se vê o debate, o que é que nos une? O Elimar falava um pouco disso em algum momento, o que nos une é nos manter no poder, por exemplo, é o que nos une manter no poder. De certa forma, você está escamoteando a democracia, mesmo que você use a retórica democrática como sendo um projeto governamental.
Então, de fato, há uma necessidade de esclarecimento do fato, como se responder essa questão do que nos une, a partir de uma perspectiva sobre valorização da democracia. E aí eu vejo assim, um problema grave, sobretudo no campo intelectual, no campo sociológico, que a gente tem uma ideia de sociedade, que é uma ideia de sociedade que, isso também foi colocado aqui, não dá conta da complexidade de agentes, de agências, de situações do que seja sociedade, o que é a natureza como vida social, né? O que é o grupo étnico indígena como vida social, o que são os povos originários como vida como sociedade. Quer dizer, a ideia de sociedade é muito mais complexa do que como foi apresentado para a gente inicialmente como sendo um pacto cívico. Na verdade, a ideia de sociedade, inclusive os intelectuais, trabalharam com essa ideia na formatação da nação, e nós só que somos responsáveis, que nós fazemos parte dessa geração, é a ideia do pacto cívico. Falar uma língua, educação pública para todo mundo falar a língua português, se tem alguém falando alemão, tem que ser obrigado a falar português, se possível a mesma religião, que seria o catolicismo, obedecer trabalho, porque a ideia de social só se justifica com o trabalho e com o salário. Então, de repente, você tem uma sociedade que não tem pessoas que não são assalariadas, pessoas que são vulneráveis, indígenas que estão reivindicando seus lugares abandonados, povos vulneráveis abandonados, populações de brancos abandonados e vulneráveis que estão sendo chamados de pardos, não são pardos, são brancos pobres, e que estão aí também. Então, nós temos, assim, de fato, uma complexidade do que a gente chama de sociedade, e essa complexidade não dá conta do fenômeno do pluralismo de situações, do pluralismo de agências, do pluralismo de motivações para se construir a ideia de democracia. E ainda tem mais, que é o fato dessa confusão criada, a eleição do nacional como base da democracia do Estado Nacional, você criou um estamento intermediário, burocrático e oligárquico, que envolve hoje classe política, classe militar, estou chamando de classe, estamentos militares, estamentos jurídicos, estamentos burocráticos, eles funcionam quase como uma estrutura de poder e dominação que se impõe sobre a ideia de sociedade que nós tínhamos tradicionalmente, e isso cria um problema de legitimação extremamente grave do que nos processos de democratização e de como sair dessa situação. Eu penso que esse enfrentamento dessa lógica, ele falar de lógica de mercado, ele tem uma lógica oligárquica, que é uma lógica de privatização do poder, que ela já existe desde a colônia, mas hoje é extremamente poderosa aí. Como desmontar essa lógica de privatização do Estado com vista a abrir espaços para a esfera pública. Não sei se isso se resolve só no plano nacional ou só se resolve através do plano internacional, com conexões com outros partidos e movimentos sociais e políticos a nível internacional que estão lutando pela desglobalização, para a reorganização do sistema mundo. Penso que é uma questão em aberto, acho que é uma questão que nós temos de discutir, sair de uma visão naif de sociedade, como sendo sociedade civil formada por um pacto cívico, para entender a complexidade psicológica, econômica, política, etc., etc., e, sobretudo, as dificuldades de construir um projeto democrático num Estado nacional que hoje está dominado por corporações burocráticas, administrativas e políticas que não querem ceder, de fato, os espaços de dominação. Bom, vou fazer a minha segunda fala já buscando fechamento. Veja, eu gostei muito da ideia do que o Marco chamou a atenção, a história do consensos básicos. Eu acho que é uma questão fundamental. E aí me remete a uma outra, é de que esses consensos básicos não dependem só do governo. Aí a ênfase que o Marco dá também no societal, quer dizer, um projeto de nação não se forma, não é o governo ou o ministro, um gabinete que vão fazer isso aí. Na verdade, ela nasce de uma dinâmica sociopolítica, né, que remete, evidentemente, à necessidade de protagonistas, porque a dinâmica também, ela por si só, não dá frutos, não nasce flores. É preciso que tenha protagonistas, atores sociais, pensadores, líderes, que façam propostas, que entrem no debate. Por quê? Porque a questão do sonho é uma questão, sobretudo, ideológica. Nascida e fomentada e crescida na dinâmica político-social, ela é um construto ideológico. Construto ideológico hoje que se torna mais difícil pela complexidade da sociedade, como chamava Paulo, né, e pelo fato de que essa sociedade é uma sociedade plural. Isso é uma coisa que muitos sociólogos singularizam aquilo que é plural, dizendo, porque
os jovens pensam assim, porque eu não sei o quê. Não, não pensa assim. Os jovens pensam assim, assado, desassado, diferente, entendeu? Tem muitos pensamentos diferentes. A sociedade é um pouco como um terreno geológico. Aí a minha formação transdisciplinar aqui dentro do CDS me leva a pensar e fazer essas imagens. O subsolo são solos construídos ao longo do tempo que se acumulam, entendeu? Então, quando você pega um compasso, põe numa cidade com cerca de 1.000 quilômetros e faz o rodeio, você tem ali vários séculos. Tem o 20, tem o 21, tem o 20, tem o 19, tem até o 18 às vezes. Pessoas sem luz, sem energia, trabalhando na enxada como se fazia. Então, tem uma pluralidade e uma complexidade muito maior, mas é basicamente a construção de um embate ideológico, de um embate de ideias, entendeu? E aí nós estamos também em defensiva, porque nossos grandes filósofos morreram ou estão morrendo, né? E nós também aí não conseguimos renovar. Mas eu queria chamar a atenção como aqueles 5 pontos, eles podem ser objetivos que redundam numa dinâmica diferente. Veja, segurança e saúde incorporando, como o Lucas bem disse, a questão da previdência, são 2 ações que impactam diretamente sobre a vida dos mais pobres, sobretudo na vida dos mais pobres, poder continuar vivo. Veja bem, por quê? Porque os que morrem são sobretudo pobres na violência urbana e os que morrem por deficiência de acesso à saúde são também pobres. Então, você mudar essas 2 coisas. Agora, essas 2 coisas são 2 tarefas hercúleas, né? Precisa um Hércules para poder fazer isso. Particularmente a segurança. Por quê? Porque a segurança não é só a criminalidade do dia a dia, ela é também a história do crime organizado, é o problema da drogalização da sociedade e uma política, né, antidroga no país que é criminosa, porque ela leva à mortandade, somente isso, entendeu? Porque o que as pessoas fazem é uma relação mercantil. Eu tenho aqui umas ervas, te dou, tu me dá dinheiro. Então, só que esse ato é criminalizado. Ao ser criminalizado, você cria um terreno favorável, entendeu? À mortandade que nós assistimos. Por que o Rio morre mais do que São Paulo? Porque o São Paulo tem o PCC que controla um pouco tudo, e o Rio são uma série de bandos diferentes, e que se digladiam o tempo inteiro, entendeu? E isso está começando a ocorrer no resto do país. Então, a segurança e a saúde, eles são elementos essenciais para assegurar a vida do pobre, permitir que ele viva. A educação é, na verdade, fazer alguma coisa que esse país não tem e que é criminoso, é que não dá oportunidades iguais a seus filhos. Ou seja, quem nasce numa família rica e vai para uma escola primária de qualidade, tem oportunidade, chance de se desenvolver muito, mas muito maior de quem nasce numa região pobre, entendeu? E vai para uma escola que é um verdadeiro depósito de crianças. E isso nós não podemos permitir, cara. Isso não é democracia. Democracia é permitir que as pessoas todas tenham chances iguais. E como é que eu tenho chances iguais? Se eu tenho escolas de qualidade para todas as crianças, frequentadas pelo filho do patrão e o filho do empregado. Isso é que significa democracia. Isso é uma base fundamental, não só para dar chance de desenvolvimento aos jovens, né, grande parte talentosíssimos que morrem envolvidos no tráfico, coisa assim, e, ao mesmo tempo, a gente consolida a democracia. Esse é um elemento essencial para a gente consolidar a democracia. O 4º ponto do Estado eficiente, ele também é uma tarefa hercúlea, porque o Estado nosso é um Estado apropriado por grupos econômicos, entendeu? E por grupos privilegiados. Você tem uma casta no interior do Estado que manda em tudo, que não consegue ser movida, que ganha salários astronômicos. E aí, quando eu falo Estado, eu não falo governo federal, eu falo conjunto dos poderes que formam o Estado da nação, né? Então, é uma casta, né? Por outro lado, você veja os subsídios para onde vai. Compare o subsídio da agricultura familiar com a agricultura, né, do agronegócio. Né? Compare as grandes indústrias com as pequenas e médias indústrias. Compare o fato de que você tem uma indústria automobilística há 70 anos que continua recebendo subsídio, gente. É uma coisa, entendeu? Então, tem muito anacronismo dentro dessa história. Então, o Estado eficiente é um Estado realmente a serviço da nação. É um Estado transparente, é um Estado em que os indivíduos podem acessar e saber como é que
as coisas andam, por que não anda e poder. E, finalmente, o sonho. Aí o sonho, o Marco e o Paulo vão falar melhor do que eu, né? Que o Paulo, para mim, é o sociólogo do afeto, do acolhimento, entendeu? Que sai do cotidiano nosso, né? Por isso que ele é tão convivialista, né? Porque ele sabe como a UBS, né? Aquele sentimento de não limites, né? É nocivo à sociedade, seja no plano da saúde, da família, de qualquer outro lugar. Então, essa criação do sonho é uma criação do conjunto da sociedade. O governo pode, inclusive, pouco sobre isso, mas ele tem que estar presente também nessa construção. Mas ela, sobretudo, uma construção da sociedade. Então, era um pouco isso que eu queria dizer. Eu tenho aqui um conjunto porque tem o onde e o como, né? Aí eu anotei um conjunto de como, mas eu vou depois transformar num pequeno texto e mando para a crítica de vocês. Pronto. E aí já vou me despedindo e agradecendo a presença de vocês nesse debate maravilhoso. Mas o Paulo e o Marco têm que falar ainda depois da pontuação do Lucas para a gente fechar de fato. Olha, foi ótimo a conversa aqui entre nós. Eu acho que a gente pode dar sequência a isso, fazendo outros capítulos, porque o desafio é muito grande, né? E eu gostei. Eu acho que, para mim, por exemplo, ficaram duas expressões que eu vou passar a incorporar ao meu léxico particular. Uma veio do Elimar, por inspiração dele, né? Em vez de projeto, trabalhar sempre a ideia dos consensos básicos e tentando formar, a partir desses consensos básicos, uma ideia mais generosa a respeito do futuro e que seja uma ideia pedagógica, a qual as pessoas possam aderir por compreensão, não por força eleitoral, vamos dizer assim. As pessoas têm que colocar isso no coração, senão a coisa não vai andar. E a segunda expressão é que, a partir de hoje, graças ao Paulo, eu vou tentar, sempre que possível, substituir a ideia de sociedade pela ideia de nação de sociedades plurais. Né? Nós não somos uma sociedade, nós somos uma nação. Eu acho que, como nação, a ideia vinga. Eu acho que os brasileiros se reconhecem, não digo nos símbolos pátrios, que isso não é tão importante assim, mas se reconhecem como membros de uma mesma ideia de ocupação de território, vamos dizer assim. Né? Mas as sociedades reais, elas são microcósmicas, elas são pedaços dessa nação, e muito diferenciadas, muito plurais, a heterogeneidade está aí, não é só nos grupos, é nas formas de vida coletivas que se instalaram e continuarão a se instalar nesse espaço da nação brasileira. Eu agradeço muito, falo isso diretamente ao Lucas, mas compartilhando com o Paulo e com o Elimar, por ter podido participar desse papo. Ele foi, para mim, muito enriquecedor e espero que tenha sido também bacana para quem está a assisti-lo. Tá? Obrigado, pessoal. Eu também acho que foi um papo excelente. Eu queria terminar aqui minha reflexão sobre essa questão dos consensos confluentes, eu acho que foi isso dito, não? Eu penso assim que no Brasil não se leva muito a sério, os intelectuais não levam muito a sério quais são os fundamentos do pacto associativo. As pessoas acham que se resolve com contratos jurídicos, com políticas públicas, com decretos, etc., etc., e que isso geraria esses consensos básicos. Não é assim. Tem que se levar a sério, de fato, as condições em que os indivíduos e os grupos sociais se colocam frente a frente para construir pactos associativos. Aí tem algo que o Elimar conhece, o André também conhece, o Lucas, o Marcos, a questão da dádiva. Por exemplo, qual é a aposta fundamental no sistema da dádiva, do dar, receber, retribuir? A aposta fundamental é gerar confiança. Então, dentro da construção de pactos associativos, a gestação da confiança, né, do acreditar que o outro tem credibilidade,
Então, acreditar no que eu posso fazer parceria com o outro, seja para construir um casamento, uma relação de amizade, um clube de futebol, uma associação, como um movimento social, ou seja, acreditar que o pacto começa pela confiança. E eu acho que quando as pessoas negligenciam a confiança e colocam simplesmente a questão utilitária, mercantil, né, o pacto se fundamenta pela questão da compra da palavra do outro, do trabalho do outro, mas não gera confiança necessariamente o pacto mercantil. Pode até gerar, mas não gera necessariamente. O que gera, de fato, a confiança é a minha capacidade de me associar com outra pessoa. Acreditar que junto nós podemos ter uma utopia, um sonho, como diria Limar. Junto nós podemos construir um pacto afetivo, solidário, associativo, no plano das associações primárias ou secundárias, da vida primária, da família, da casa, da vizinhança, no plano das instituições governamentais e não governamentais. Penso que essa questão, a aposta no pacto primário fundado na confiança, seria fundamental para trabalhar a construção de consensos mais amplos, do ponto de vista político e democrático. Muito grato, Lucas, muito grato a vocês também por essa chance de estarmos aqui juntos, discutindo questões tão fundamentais para o futuro do Brasil e para o presente do Brasil também. Eu que agradeço, gente. Muito, muito obrigado, Elimar e Marco, por terem topado, aceitado esse convite. Obrigado, Paulo, por estar aqui conosco mais uma vez. Foi uma conversa maravilhosa, enriquecedora. Eu acho que a gente pode se reunir de novo com esse time para conversar um pouco mais, né? De repente a gente marca 6 meses ou um tempo um pouco maior e ver como é que a roda do tempo gira e a gente se reencontra para conversar um pouco mais sobre isso. Mas foi um prazer estar aqui com vocês, uma alegria. Agradeço novamente Marco, Elimar e Paulo. E é isso, a gente vai ficando por aqui com mais um episódio do Conversa de Ateliê. Nos vemos de novo daqui a 15 dias. Tchau, tchau. Tchau, obrigado a todos.